Entre a oficina e o mistério de uma conversa sobre o conhecimento humano. Eu sou o professor Valdemir Acioli. Hoje vivemos uma sociedade que frequentemente julga as pessoas pelo ter, não pelo ser. E as aparências às vezes se enganam. Muitos buscam, criar rótulos para encaixar em pessoas de determinadas categorias. Muitas das vezes aquilo que especialmente nós pensamos de transformar a sentença definitivamente é aquilo que nos observamos na nossa ótica de visão. E as coisas se revelam nas profundidades de coisas inesperadas. Há poucos dias, ao enfrentar um episódio delicado de saúde, onde eu tive uma descompensação cardíaca e cardiovascular, eu fui parar na UTI. E gradualmente estou retornando às minhas atividades e as reflexões daquilo que eu aprendi, eu guardo comigo, porque foi um aprendizado algo surreal. Porque eu pedi aos familiares, amigos, próximos que mantivessem a descrição sobre a minha condição, não por medo da morte, porque eu compreendo que a existência de um ângulo expectativa transcendente que a matéria. Diferente de que muitas pessoas pensam, para aqueles que refletem sobre a existência, a busca de compreender o propósito da vida, a morte não representa necessariamente um fim, mas uma etapa inevitável da jornada humana. A salvação da alma, independente dos sistemas dogmáticos criados por homens, é uma experiência profundamente algo individual, ligada à graça, o autoconhecimento e a busca intensa pela verdade, pela luz, pelo conhecimento e a sede de algo transcendental, que é um encontro com o Criador. Eu fui justamente após esse período de uma conversa aparentemente casual, que podia ser um bom dia, uma boa tarde, quem sabe um até logo, que me veio a experiência do encontro dos mais interessantes dos últimos tempos. Uma oficina que foi transformada numa academia livre, algo que eu jamais iria pensar. Por questão de respeito e também a privacidade das pessoas, não vou citar nomes, mas eram pessoas simples, numa oficina simples, estava de um lado ali um respeitado conhecedor da teologia, que por razões pessoais havia deixado episcopado sem qualquer mácula moral em sua trajetória. Do outro lado, um professor de geografia, um homem de vasta cultura, questionador por natureza, que já havia percorrido diferentes caminhos em busca do saber, da filosofia, em busca da verdade. E entre eles estava eu ali, um simples pensador. Não havia púlpito, não havia títulos acadêmicos expostos, formalidade, disputas e autoridade intelectual. Havia apenas 3 homens reunidos pela curiosidade, na busca do conhecimento, pela disposição de ouvir. Durante aproximadamente 2 horas e meia, a oficina se transformou numa verdadeira ágora moderna. Os assuntos que transitavam livremente, entre eles a ciência, filosofia, religião, geopolítica, histórias, a espiritualidade, mistério e a existência humana. O direito ao questionamento. Em determinado momento da conversa chegou um tema que considero fundamental para que a sociedade livre, aquele que gosta, o livre pensador, o questionador. Recentemente ouvi uma afirmação de que a ciência não deveria ser questionada nem discutida. E o tal pensamento vindo de um presidenciável, que foi um governador, ele me preocupa muito. E a essência da ciência sempre foi justamente a dúvida, o questionamento. E não é ataque à ciência, é um combustível que impulsiona. O questionar, quando é questionamento, ele gera ideia. Isso pode ser tudo questionado. Uma ideia, quando questionada, ela pode ser abandonada no campo da investigação. Isso aí, quando você põe em posição de que não se deve questionar, isso aí leva a um dogmatismo, a uma questão que pode talvez levar até uma situação de cerceamento da liberdade de expressão. O conhecimento cresce através da investigação, da observação, da coragem intelectual, do perguntar. Quando nas narrativas são repetidas continuamente sem espaço para análise crítica, ocorre-se um risco da massificação de ideias que passam por ser aceita por consistência, mas pela sua repetição. Ou seja, a doutrinação, ela é nada mais nada menos do que a massificação das narrativas até que elas se tornem verdades absolutas. Entre as nossas conversas, nós conversamos sobre OVNIs, aparições, geopolítica, Deus, patriarcas. A conversa também tomou rumo ainda mais amplo. Falamos sobre a geopolítica, o movimento das grandes potências mundiais
e refletimos muito sobre fenômenos aéreos não identificados, continuamos despertando a curiosidade, e o nosso debate chegou até aquele velhinho que sempre falava assim, meu Deus! E nós discutimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Falamos de Elias e a sua experiência transcendental. Nós falamos também refletimos sobre Jesus, o Messias, sobre as diferentes correntes históricas e filosóficas que buscam compreender a sua trajetória, incluindo aquela teoria de que possivelmente ele tenha passado pelo Oriente, pelas Índias, né? Abordamos a espiritualidade, energias, consciência física e quântica, transcendência, 6G, a tentativa humana de compreender aquilo que existe além dos limites da percepção da matéria. Nenhum tema foi tratado como verdade absoluta, nenhuma ideia foi apresentada como dogma incontestável. Tudo era objeto de análise, reflexão, de um respeito mútuo. De Spinoza, a caverna de Platão. Em certo momento, o pensamento nos conduziu a Deus de Spinoza, que muitos consideram como ateu. Aquele Deus que não se limita às definições humanas, mas à matéria, na ordem do universo, da natureza, nas leis que regem a existência. Retornamos então ao clássico mito da caverna, que quantos ainda, quantos nos observam apenas das sombras projetadas nas paredes? Quantos confundem as narrativas com a realidade? Quantos recebem informações prontas sem jamais contá-las? E quem controla a fonte da luz e quem produz as sombras? É uma pergunta muito profunda. O conhecimento continua sendo difícil, a caminhada fora da caverna. Uma caminhada desconfortável, uma caminhada que exige a coragem, uma caminhada que muitas das vezes afasta o indivíduo da segurança das certezas artificiais. Karl Marx, Ocidente, História das Ideias. E a conversa seguiu por caminhos históricos filosóficos profundos. Falamos sobre os extremos, sobre Karl Marx, sobre as críticas do capitalismo, sobre os impactos das ideologias do mundo contemporâneo, sobre a permanente tensão entre os diferentes modelos de organização social. Passamos da Revolução Francesa, um marco fundamental da modernidade ocidental. Refletimos sobre a liberdade, igualdade, fraternidade, sobre as contradições que acompanham todos os grandes movimentos humanos. Conclusão, era evidente que nenhuma corrente de pensamento possui um monopólio absoluto da verdade. Toda ideia precisa ser confrontada com a realidade. Toda teoria precisa suportar o peso da análise crítica. Paulo no Areópago e a humildade que convence. Ao final da conversa lembrei de Paulo diante do Areópago de Atenas. Ele não chegou impondo a sua razão, seus pensamentos. Ele não chegou ofendendo, não chegou desprezando a cultura dos gregos. Observou, ouviu, compreendeu e dialogou. Foi na humildade intelectual que abriu portas para que a sua mensagem fosse ouvida e que chegasse o evangelho até nós, ocidentais. Paulo compreendeu que algo muito ainda que muitos não compreenderam. Ninguém conquista os corações através de arrogâncias. O diálogo continua aberto, sendo uma das maiores ferramentas que traz paz às civilizações. E também recordei das suas palavras registradas em 1 Coríntios 1,18, porque a cruz, o evangelho da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A história demonstra que aquilo que muitos chamam de loucura em uma geração frequentemente se transforma em sabedoria para gerações seguintes. Síntese conclusiva. Na minha opinião, ao final daquela tarde começou com uma conversa casual, tornou-se uma celebração de conhecimento. Não houve vencedores, não houve derrotados, não houve imposição, só houve troca de conhecimento, houve respeito mútuo, houve aprendizado. 3 homens com experiências distintas, convicções diferentes, trajetórias singulares, descobriram que o verdadeiro conhecimento não nasce da arrogância, das certezas absolutas, mas da humildade de continuar a aprender. E ao encerrar, trocamos contatos, firmamos nova amizade e ficou o compromisso de novos encontros para continuarmos explorando temas como hermetismo, ciência, transcendência, geografia, história, filosofia. Os números dos mistérios que cercam a existência da humanidade, que são infinitos, porque a verdade não tem perguntas, o conhecimento não tem investigação, a luz jamais será encontrada por aqueles que recusam a sair das cavernas. Um grande abraço aos amigos daquela conversa memorável e que venham próximos encontros. Ainda muito a aprender, há muito se questionar, há muito a descobrir. Eu sou o professor Valdemir Ascioli e esse é meu relato do dia de hoje. Encontro entre 3 pessoas que as aparências se enganavam. E para muitos que pensam que é loucura, a filosofia, a busca do saber, ela é que abre consciência e que leva as pessoas
a conhecimento da luz. Eu sou o professor Acioli.